Bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso 20º Falando em Sucessão. Número bom esse, hein, gente? Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia Kawatabe e junto com meus sócios aqui presentes, Rogério e Ana, nós formamos a UNI, uma consultoria especializada em sucessão e governança de empresas familiares. Somos os únicos no Brasil que integram os aspectos relacionais familiares e a estrutura jurídica necessária nesses processos, num método desenvolvido especialmente para tratar a sucessão. Nós já, sim, atendemos mais de 300 famílias, Brasil afora. Além disso, temos intensa vida acadêmica, e a gente tem o maior orgulho dela. É, na verdade, uma oportunidade de continuarmos conectados a novas ideias e a outros profissionais da área, numa troca boa de conhecimento e de experiência. A Ana, ela coordena há mais de 10 anos o curso de Empresas Familiares da GV, e todos nós três da Uni somos professores na graduação e no pós lá. Além disso, nosso Rogério aqui é professor do Baruch College em Nova York e membro do grupo de estudos de Family Business no FFI, também de Nova York. Apresentou um caso lá essa semana, né, Rogério? Mas, bora então. O nosso encontro de hoje terá duração de aproximadamente 1 hora e todos podem fazer perguntas pelo chat. E a gente vai encaixando durante o nosso bate-papo. Os nossos depoentes não precisam se preocupar, viu, pessoal, em controlar o chat. O Rogério e a Ana vão fazer isso para vocês. Os microfones já foram e permanecerão mutados para evitar barulhos de ambiente dos nossos participantes. Hoje, a gente vai falar de sucessão no agronegócio, especificamente sobre o caso da família de Gueus. Para representar essa família tão querida na Uni, estão aqui conosco a Marilene, da segunda geração, atual gestora dos negócios, e o Plínio, um dos membros da terceira geração, sobrinho de Marilene. Também está aqui conosco o Diogo Wrisman, diretor da Melkstad, a segunda maior produtora de leite do Brasil e a empresa da qual a família de Gueus também é sócia. A gente espera que essa história inspire todos os presentes e que todos possam aproveitar hoje muito, viu, pessoal? Bom, pois bem, sabe aquela propaganda, gente, que diz que agro é pop, agro é vida, agro é tech, agro é tudo? Sempre que eu ouço essa propaganda, e é toda hora, né, que passa toda hora, eu penso assim para mim, o que agro é família. Afinal, são famílias, são milhões de famílias envolvidas no agronegócio e juntas responsáveis por 25% do PIB nacional. Nunca é demais lembrar que o Brasil está em primeiro lugar, e aí me corrige, pelo amor de Deus, Marilene, Diogo e Plínio, que o Brasil está em primeiro lugar na produção mundial de café, cana e soja. Em segundo, na produção de bovinos e aves. Em terceiro, em leite e frutas e por aí afora. Portanto, é inegável a importância do agronegócio brasileiro. E como sabemos, é muito difícil falar em agro e não falar em família. E mais difícil ainda, na nossa posição aqui, falar em família e não falar em sucessão. É muito importante, bem nessa hora aqui, fazer um agradecimento especial à Frisia Cooperativa, na pessoa do Luciano Tonon e do Alckmin, de Ijextra. A Frisia, em parceria com a Uni, acho que em 2021 que começou, idealizou um projeto de sensibilização desse tema tão importante aos seus cooperados, buscando justamente a preservação dos legados, o tratamento sucessório dos patrimônios e a diminuição, a mitigação dos conflitos familiares no futuro que tanto ameaçam a perenidade e a continuidade das produções rurais hoje em dia. Foi assim que a Uni conheceu a família de Gueus e iniciou um trabalho já em 22 de planejamento da sucessão. A família inteira se uniu em torno desse objetivo e nós todos juntos passamos por 4 etapas. Conhecer a família, o patrimônio e o negócio, organizar esse patrimônio do ponto de vista sucessório e societário, construir um acordo de sócios entre as irmãs e fazer um curso, que é meu queridinho, um curso de formação da nova geração, especialmente desenhado para eles. Mas eles quem, né? Ana, você pode compartilhar, por favor, o genograma aí da família de Gueus para todo mundo ver? Ai, que rápida! Isso mesmo.
Isso aqui, pessoal, é um genograma. A gente colocou ele aqui com autorização da família, justamente para todo mundo poder contextualizar, sabe? Enxergar com quem, com que personagens a gente está falando aqui. O genograma é uma representação internacional, padronizada, gráfica, para a gente bater o olho e entender quantas gerações são, quantas irmãos são, como é composta a nova geração, qual é a distância de idade entre eles, e esse aqui é o geno da família de Deus. Então, vocês vão conhecer um pouco mais da história daqui a pouco, mas a gente tem aqui o Henrique, já falecido, e a Hilly, é Hilly, né, que fala, Marilene, e a Hilly, também falecida em 96, e eles casados tiveram 3 filhas, a Henriette, a Marilene, que está aqui conosco hoje, e a Nélia. A Henriette, cada uma, né, tem seus casamentos com Johannes, com Richard e com Denilson, e desses casamentos veio a nova geração, composta por Rodolfo, com 19 anos, Elisa, com 21, Vitor, com 19, o Plínio, que está aqui, com 26, e a Maria Fernanda, com 22. Portanto, o Plínio é sobrinho da Marilene. Apresentada assim, pode tirar, Ana. Apresentada assim a família de Gueus, eu queria finalizar só agradecendo imensamente a aceitação do convite pelo Plínio, pela Marilene e pelo Diogo. Eles toparam na hora, gente, não tivemos nem que ficar, sabe, correndo atrás, caçando eles. Na hora eles aceitaram, a gente agradece muito a vocês pela disponibilidade, sabe, por essa abertura de falar do próprio caso. E eu queria já começar, vou começar com a Marilene, pode? Pode. Marilene, eu queria saber se você pode compartilhar um pouco da história, da trajetória da família de Gueus para todo mundo sentir aqui, né, do que a gente vai falar hoje. Bom dia a todos. A Uni, especialmente, obrigado por esse convite, que é um desafio para mim também, poder externar toda essa experiência que a gente tem com outras pessoas. Eu acho que isso é muito válido e é importante, né, para a gente amadurecer esse tema de sucessão, que nem sempre é muito fácil de lidar com ele. Eu vou contar um pouquinho, eu fiz um resuminho aqui para não me perder, como que iniciou a história dessa fazenda. Então, a gente mora em Carambeí, Paraná, e os meus bisavós vieram para Carambeí em 1913 como imigrantes. Um fato interessante que meu bisavô tinha 59 anos e minha bisavó 55 anos. Então, eles já tinham uma idade, a minha idade, quando vieram imigrar para esse país. Eles tinham 12 filhos, só 10 vieram. E o meu avô era um dos caçulas, ele também teve 12 filhos. E meu pai era dos mais novos, dos irmãos mais novos. E na época era comum, né? Então, meu avô adquiriu terras e meu pai herdou um pedaço dessa terra, aonde minha mãe veio morar com ele e iniciaram a vida deles aqui. A minha mãe também, imigrante, veio da Holanda com 25 anos de idade, já formada ela era enfermeira, então ela era a parte avançada da turma aqui, que eram todos colonizadores, mas ela veio com uma formação que era uma coisa inédita também na época, e a gente se orgulha disso também. E então eles iniciaram aqui nessa propriedade, onde eu moro hoje, uma leiteria pequena, uma área pequena, e eles foram desbravando ela numa época. Eles casaram em 64, então na época da década de 70 teve um boom, né, agrícola, onde o governo incentivava a abertura de novas áreas, com financiamentos bem atrativos, e todo mundo
foi levado a isso e aumentou as suas áreas. E meu pai abandonou a leiteria e começou a área agrícola. E, paralelamente, ele tinha gado de corte. Ele se especializou nisso com o tempo, com o passar do tempo, e criava uma raça específica. Não sei se o pessoal conhece a raça Canshin. Ele era bem ativo nisso e era a atividade que ele realmente gostava. E como é que eu me envolvi nisso? Então, até aquela época, era normal os filhos herdarem um pedaço de terra e a maioria dos irmãos do meu pai eram homens, só tinham duas mulheres. As mulheres tinham a tarefa de cuidar da casa, dos filhos, da família. Meu pai teve três filhas com a minha mãe. Então, ele teve essa dificuldade de lidar com isso, creio eu, sabe? De como que ele ia levar adiante a propriedade com três filhas. E a colocação dos genros na propriedade, eu acho que não entrava muito na cabeça dele, assim, sabe? Ele tinha uma dificuldade nisso. Então, a gente até tentou ver se dava certo, mas como ele não dava essa abertura, cada uma seguiu o seu caminho. A minha irmã mais velha é médica, eu me formei em biologia e a minha irmã mais nova em veterinária. E nisso ele fez questão que a gente tivesse esse estudo. Era uma questão de desafio dele, de dar estudo para as filhas. E como não tinha abertura no sentido na fazenda, cada um seguiu o seu caminho. Eu fiquei 7 anos fora, e só que nesse meio tempo, a minha mãe faleceu, logo depois que eu casei, e a gente passou pela primeira sucessão. Sucessão não digo, mas pelo primeiro inventário, né? Que é uma coisa não muito legal. Mas meu pai tinha tudo bem organizado e ele dividiu as áreas para cada uma e continuou tocando o negócio como se fosse dele. A gente não se envolvia em nada, só no papel que a gente era dono. Ele foi tocando isso, casou novamente, teve uma outra filha, e aí teve problemas de saúde nesse meio tempo. E aí eu senti a necessidade, quer dizer, a necessidade e a vontade de voltar e ajudar ele, porque eu já tinha tido uma experiência na família de acontecer a mesma coisa que o tio faleceu, a área foi dividida entre os filhos e acabou que, com o tempo, perderam tudo. E eu tinha comigo, eu sabia que meu pai também não gostava dessa ideia, de que isso não ia acontecer aqui. Então, alguém tinha que assumir esse papel e acabei voltando para cá em 2001, quando eu já estava grávida da minha primeira filha. Sem saber muita coisa. O meu intuito era vir para a fazenda, como eu estava grávida, eu queria ter os filhos aqui e começar a me inteirar da atividade do meu pai. E meu pai prontamente aceitou, ficou muito feliz com isso, me esperou de braços abertos. E aí comecei a me inteirar das atividades, ajudar ele nas coisas que ele não gostava de fazer, obviamente, primeiro, que era pagamento de funcionário, que ele não tinha muita, não gostava disso. Então eu comecei a fazer isso, ajudar ele em alguns programas de gerenciamento e quando vi, eu estava por dentro de tudo e eu estava fazendo administração, porque ele tinha altos e baixos na saúde dele e o foco dele era o gado de corte. Então ele deixava as outras coisas meio largadas. Então eu consegui assumir a fazenda dessa forma. Então, em 2010 ele faleceu. Eu já estava por dentro de toda a administração da fazenda. A minha irmã, em 2009, também deixou o emprego dela para assumir o gado de corte, que
eu já tinha deixado bem claro que eu não ia assumir esse gado de corte, porque não era uma coisa que eu tinha afinidade e gostava, e ela prontamente falou assim: "Não, então eu vou assumir". Eh, Aí em 2010, com o falecimento dele, já estava tudo alinhado, ela estava com o gado de corte, eu com a parte agrícola, e a gente foi conduzindo isso juntas, com o aval da minha irmã mais velha, a Henriette, que aceitou essa decisão nossa de continuar dessa forma. Nós não mudamos nada com o falecimento do meu pai. E aí foi feito o inventário, a gente conseguiu com que ficasse a fazenda só para nós três e os outros bens a gente dividiu com a outra filha dele. Deu, assim, foi uma coisa amigável, difícil, sempre é difícil, né? Você tem que conversar, alinhar essas coisas, mas a gente conseguiu, alinhar tudo dessa forma. E aí minha irmã começou a fazer o gado de corte e viu as dificuldades que tinha, que eu já tinha presenciado também, que não era uma atividade muito fácil, tinha que gostar muito, realmente era o que meu pai gostava, mas tinha que se dedicar, tinha que viajar. Eh, o meu pai tinha um gado refinado, digamos assim, então exigia leilões, exposições de gado, e não era o que a minha irmã queria, fazer, que desgastava bastante. Ela também tinha filho pequeno e tudo. Aí nós chegamos nessa situação, vamos diversificar a atividade, então vamos transformar isso numa leiteria. A gente fez alguns estudos com os maridos, de fazer uma leiteria e tal, mas nesse meio tempo surgiu o convite da Melkstad, que no começo foi, primeiro fazer eh, o começo da Melkstad foi pequeno, né, então eles queriam aproveitar o nosso gado de corte e implantar embriões para agilizar o processo do rebanho da Melkstad. E nós entramos com esse serviço para eles. E isso já foi em 2010, 2012, se não me engano, que começou. Aí em 2014, a gente já estava entrando na sociedade da Melkstad, como sócios mesmo, fazendo toda a recria do rebanho deles. Nós era sócios e nós era parceiros. Isso deu continuidade até 2021, quando a minha irmã, que estava assumindo essa parte, ela parou, porque a gente achou melhor, e juntamente com a Melissa também achou melhor assumir essa recria que a gente começou. Então foi um processo assim, bastante dinâmico, né? Mas não foi planejado, mas no fundo ele até teve uma coisa bem facilitadora, não é? Não teve muito entraves nesse processo, porque teve uma organização, nesse sentido. Então, mais ou menos isso, o planejamento sucessório hoje se faz necessário e a Frisia, eu digo assim, que tudo aconteceu na hora certa, sabe? A Frisia começou a se preocupar com isso e levantou empresas que fizessem essa facilitação, né, do processo de sucessão, e eu já tinha isso muito em mim, sabe, que nós tinha que fazer um jeito de envolver essa nova geração e como é que nós ia fazer. Essas dúvidas surgiam a todo momento, e aí a Frisia veio com essa solução para a gente. Então, a cooperativa é muito importante no nosso processo, tanto nas atividades, né, e nesse processo sucessório foi muito importante também. Aí Maria, apresentaram as empresas, a gente escolheu a Uni, ela apresentou até um caso muito similar ao nosso, eu falei assim: "É essa empresa que nós vamos pegar", eu lembro muito bem disso, com a minha irmã do lado, eu falei assim: "O que que você achou, hein?". Eu falei assim: "Eu acho que é a Uni, né". Foi uma decisão, assim, muito assertiva. A gente teve essa empatia com a Cíntia, de ter
esse processo todo funcionando. Muitas vezes eu ficava desanimada, assim, com pouca participação, mas assim, eu acho que está fluindo muito bem e eu não quero ter pressa nisso, sabe? Eu acho que as coisas têm que acontecer na hora certa. Esse planejamento sucessório tem que acontecer, mas tem que acontecer na gente também, porque o envolvimento da minha irmã mais velha como médica nunca aconteceu e agora sim está acontecendo. Ela Marilene, também, deixa eu te interromper, até porque você vai começar a falar das suas irmãs e eu queria sim, dar um passinho atrás. Vocês têm uma situação muito interessante do ponto de vista do planejamento da sucessão no agronegócio, que foi aquilo que o seu pai intuitivamente, né, idealizou de vocês juntas, né? E como a coisa progrediu e o que vocês definiram para a geração de vocês. Então, a minha pergunta é assim, eu queria te pedir para você contar como foi essa evolução do planejamento sucessório na sua geração e o que vocês estão pensando para a geração seguinte, né? É, descreve um pouco isso, que é bem legal, Marilene. então, quando começou esse pensamento, eu sempre fui uma pessoa bem organizada, mas eu me entendia das minhas organizações. E, e eu tenho também muito de ser centralizadora, então eu tinha dificuldade de passar informações, quando pediam, eu passava, mas de ser cobrada, porque acabei que eu fiz uma gestão muito sozinha, né? As decisões eram todas minhas. Então, quando começou essa preocupação, eu vi que a necessidade maior era começar a registrar isso com relatórios, com reuniões, e nisso a Uni ajuda bastante, né? A gente começa a planejar, primeiro, eu rodava tudo no meu CPF. E aí, se acontecer alguma coisa comigo, como é que fica, né? Essa é uma primeira preocupação da gente. Então, a forma como foi apresentado como solução, que a gente já vinha vendo acontecer com várias outras famílias e a Uni apresentou isso como uma solução para a gente, foi fazer as pessoas jurídicas. A primeira coisa que sempre eu queria mesmo era colocar o patrimônio numa pessoa jurídica, para evitar que a hora que acontecesse alguma coisa novamente, né, que alguém viesse a falecer, alguém quisesse vender a sua parte. E a fazenda aqui, se você vê como é que ela é estruturada, se você vender uma parte aqui, ela desestrutura completamente, ela é toda interligada, sabe? Então, se alguém vender uma parte, já inviabiliza muito o negócio. Então, essa foi a primeira preocupação e a gente montou a empresa patrimonial. E agora nós estamos num processo de mudança de gestão, de passar tudo para a pessoa jurídica a operacional também. E aí É um também projeto, né, preocupada, Marília? né? É um projeto 2024, né? Foi um movimento muito interessante mesmo da família de ter as matrículas, né, separadas dentro dos CPFs das irmãs e por um ato consciente e por vontade decidirem colocar todas as suas propriedades que são individuais numa única empresa patrimonial da qual as três são sócias. Não é um movimento que a gente vê todo dia, porque tem uma tendência, como a Ana sempre gosta de falar, né, de lembrar, tem uma tendência no agro que acredita que porque são hectares e eles são separáveis, né, que há uma facilitação do planejamento da sucessão. É uma crença. Então, se tem, sei lá, 300 hectares, joga 100 para cada uma das irmãs e está tudo certo, né? E tem outros fatores aí que têm que ser considerados e elas, então, consideraram o todo e definiram que ficariam juntas. Elas já exploravam, né, Marilene, as terras
que eram de cada uma de forma conjunta, mas é diferente, né? Colocar juridicamente isso na propriedade de uma única pessoa jurídica e aí dentro lá fazer todos os regramentos que são necessários para essa e para as próximas gerações, né? Foi um grande movimento, né, que foi feito. E aproveitando para finalizar também a minha fala, quando a gente decidiu entrar nessa sociedade da Melkset, a gente teve bastante desafios nela, né, Diogo? Depois ele conta. E a responsabilidade aumentou muito. Eu senti, assim, muita carga nos meus ombros quando a gente entrou nessa sociedade, porque ela cresceu de uma forma absurda. Ela era pequena e hoje ela é a segunda maior, né? Então, eu ficava pensando assim, mas e aí, né? Como é que vai ser depois da gente não estar mais por aqui? Vamos começar a envolver essa nova geração nesse projeto, porque ele não é simples, ele é muito complexo. É muito mais complexo do que a nossa propriedade, a nossa fazenda, que é agrícola, é uma atividade até simples, assim, de gerenciar. Tem que gostar, mas ela não é complicada, você consegue. Mas agora, uma leiteria, gente, os desafios são muito maiores e a gente não entendia nada de leite. A gente caiu meio assim de paraquedas numa sociedade onde a gente não tinha. Nós tinha a família, tinha conhecimento, graças, porque aí que está o diferencial dessa sociedade, né? Entrou várias pessoas com vários conhecimentos. Eu acho que isso foi muito legal, porque a gente troca muitas experiências e conhecimentos. Então, cada um tem, nessa sociedade, inclusive, não entrou só as irmãs, entrou os dois cunhados, né? O meu marido e o Denilson, que é o marido da Anélia. Eles entraram na sociedade, também com o intuito de fazer a mesma proporção para cada sobrinho. Isso foi um pensamento que surgiu e eu briguei assim com minhas irmãs, falei, eu quero que cada sobrinho tenha uma cota igual lá na Melkstad. E, e eu acho assim que é um projeto muito legal que a gente aprende muita coisa, sabe? Então, para dar continuidade a isso, nós precisamos urgentemente de um plano Aproveitando sucessório. aqui, Marilene, que você está falando da nova geração, eu queria fazer uma pergunta para o Plínio. Plínio, quando você ficou sabendo que a família estava organizando um projeto de planejamento sucessório, o que te ocorreu? Você já tinha pensado nisso e quais foram as sensações que surgiram a partir do momento que vocês começaram? Para mim foi bem interessante, porque pessoalmente, quando mais novo, eu nunca fui muito ligado ao agro em si. Fazia muito parte dos negócios da família em si, né, com a fazenda, mas quando criança não era algo que me chamava muito atenção. Mas depois de crescer um pouco, eu já tinha parado e conversado um pouco com os meus pais sobre essa questão de sucessão, né? Se eles tinham alguma ideia do que seria, e aí na época a reação deles foi mais assim, me colocar mais, me contar mais sobre o que acontecia, tanto na parte da Melkstad quanto na parte da fazenda. Então eles começaram a compartilhar mais informações, mas ainda não existia a ideia de um plano sucessório da maneira como está acontecendo hoje. Então era algo muito mais ali interno do núcleo familiar. E aí, quando a mãe me contou que, através da Frisia, eles estavam iniciando um processo sucessório, eu achei bem interessante, principalmente no sentido de que o conhecimento total sobre a operação do agro e sobre a parte financeira, a parte societária, tudo isso veio através das aulas que a Uni está dando para a gente conseguiu escolher bem assim os temas que a gente acharia mais interessante aprender, em que a gente achava que nós, como a terceira geração, não tínhamos tanto conhecimento. Então, putz, eu achei uma coisa muito legal de poder
se inteirar mais, não só pela visão da família, dos pais, mas também de trazer pessoas de fora com conhecimento bem específico, assim, sobre agro, sobre finanças em agro, e poder ter uma conversa com essas pessoas e tirar dúvidas e ir aprendendo, assim, está sendo bem interessante se inteirar um pouco mais sobre o meio, eu que nunca tive muito por dentro. Né, Plínio, a gente sempre fala disso, né, nas nossas conversas, e isso acho que fica bem presente na fala da Marilene. Quando a família começou a pensar em sucessão, e quando a gente se conheceu, né, Marilene, lá na Frisia, havia várias preocupações estruturais, patrimoniais, de pessoa jurídica, de gestão do negócio, de centralização, né? Tinha um monte de preocupações ali, né, Marilene? Mas a que mais aparecia, pelo menos na fala, e apareceu hoje também, era uma preocupação com a nova geração, uma preocupação com a continuidade, né? Que é uma preocupação eminentemente sucessória. E por isso, tudo que o planejamento, ele teve um destaque, o planejamento da família de Deus teve um destaque na nova geração, com o curso, né, de formação de sucessores, que é esse, pessoal, sobre o qual o Plínio está falando. Essas aulas, elas estão sendo feitas, né, Plínio, especialmente para eles. O conteúdo programático foi construído junto com eles, e as pessoas que falam não são obrigatoriamente pessoas da Uni, né? A gente dá algumas aulas que são da nossa área de atuação, que são da nossa expertise, mas vem pessoas de fora para falar a respeito dos negócios, para falar a respeito do agronegócio. Então, é bem legal, viu, Plínio? Ouvir aí seu depoimento sobre o curso e de que você está curtindo também, viu? E aí, outra coisa que apareceu na fala da Marilene foi a Melksta, né? Eu queria fazer aí, Diogo, uma pergunta direta para você. Ela contou um pouco dos primórdios de Melkstad, né? Dessa união que foi uma aproximação da família de Geus, especificamente, à empresa. E a gente queria que você contasse um pouco da dinâmica da Melkstad. A gente aqui sabe que ela é uma empresa multifamiliar, então, são várias famílias diferentes unidas na consecução desse objetivo comum. E o Diogo é o administrador da Melkstad hoje. Então, como administrador, ele tem uma visão muito especial, né, Diogo? A gente queria que você compartilhasse, na medida do possível, essa sua visão e como é que você lida aí com esse montão de famílias dentro de uma empresa do leite. Bom dia a todos, né? Mas obrigado pelo convite, a Uni, a Marilene, especialmente. Então, a Melsa, diferente, né, pega a história da família da Marilene, né, que é uma propriedade que foi dos avós, dos pais, agora é dela, a outra geração. A Melsa, dela surgiu do nada, né? Ela não veio numa história lá de trás, né? Então, ela começou ali em 2012, mas efetivamente assim que ela começou a criar um corpo foi em 2015, então é uma empresa relativamente nova, né? E ela é composta por 5 famílias. E em 2016 para 17 nós já iniciamos essa transformando ela também em PJ, porque ela também no início rodava no CPF, aquela confusão toda. E nós começamos a migração para PJ, e também toda a parte da organização societária e assim por diante. E hoje rodamos aí 100% no PJ, e as 5 famílias, cada família também é uma holding que é sócia da empresa. Hoje, assim, né, as pessoas que representam as famílias, né? Cada família tem seu representante oficial, né? Todos têm família, no caso, se é da família da Marilene, nas reuniões sempre ela e a Nília acabam participando, né? Mas sempre tem um representante oficial, que é a Marilene. São as pessoas que nós, em conjunto, construímos a mesa, né? Então, nós construímos ela, a gente conversa muito onde queremos chegar, o que precisa ser feito, mas isso aí no futuro a gente sabe que vai ser diferente, né? Dos sócios, eu sou o mais novo.
E se tudo correr dentro da normalidade, eu provavelmente vou ser o que vou ficar mais tempo aqui, né, na gestão. E, de repente, no futuro, eu não vou estar mais conversando com a Marilene, vou estar conversando com o Plínio, ou conversando com outra pessoa, né? E às vezes, o que hoje a cota lá da Marilene pensa como futuro para a Melsa, a próxima geração pode pensar diferente, né? Ela pode querer ser mais agressiva, né? Vamos investir mais, vamos investir em outros negócios, ou como ela pode falar, não vamos parar com esse negócio. Então, com certeza, é uma preocupação que existe, mas eu acho que isso aí tem que fazer parte do nosso planejamento estratégico, né? Nós temos que criar um planejamento de longo prazo, mas eu acho que para que isso seja de uma forma robusta e duradoura, essa próxima geração, de um jeito ou do outro, ela vai ter que participar desse planejamento estratégico, porque lá na frente é eles que vão estar à frente disso daí, né? Senão, eles vão falar, não, daqui 20 anos, fala, não, falar, mas estava no planejamento estratégico. Não, mas quem decidiu isso aí foi minha mãe lá, minha tia. Eu não penso assim, eu penso diferente. Então, essa preocupação realmente ela existe, porque e daí não é só, são 5 famílias, né? No futuro vão ser 5 novos representantes, né? E de repente com 5 pensamentos totalmente diferentes do que hoje, né? E é uma empresa, como a Marilene falou, a produção de leite é extremamente complexa. E é uma atividade sempre de longo prazo. Qualquer mudança, qualquer crescimento, qualquer outra operação que se for fazer, é um negócio assim que não é de meses, é de anos, né? Então isso daí não, as coisas não podem ser mudadas assim da noite para o dia, sabe? A gente tem uma pergunta aqui da plateia, do Tomás Cavalieri, que é para o Plínio. Posso fazer, Plínio? Sim, por favor. Você comentou que não tinha interesse, não conhecia o agronegócio antes de iniciar o processo de reflexão pela sucessão e agora está se integrando ao processo. Como lidar com irmãos, primos e outros parentes que não têm interesse em entrar no negócio? Interessante. Uma coisa que eu acho assim é que a gente conhece a família da gente como família. E outra parte legal desse processo sucessório é que a gente está tendo essas aulas, essas reuniões que a Cíntia comentou sobre sucessão, onde a gente está com toda a terceira geração lá, então eu e todos os meus primos. E uma coisa que eu estou percebendo é que durante essas reuniões e essas aulas, através dos comentários que eu e meus primos façam, eu acabo conhecendo um pouco mais de como a cabeça deles funciona como sócios do que como primos. Então, como a gente está inserido ali em um ambiente onde o foco, o assunto é a sucessão em si, através das perguntas que eles fazem ou dos comentários, eu vejo que eu consigo extrair um pouco de como que funciona, hoje em dia, pelo menos, né? A cabeça deles, o pensamento deles sobre a sucessão e o que eles buscam. Então, eu acho que esse processo ajuda você a conhecer um pouco a sua família como sócio, em vez de só aquele negócio de família, né? De você estar junto ali num ambiente de festa. Então, para mim, está sendo esse o aprendizado que eu estou tendo agora em relação à família com o processo sucessório. Eu posso, acho também, né, complementando aí a resposta e falando um pouco com o Tomás, um dos desafios do agronegócio brasileiro hoje é justamente essa aproximação da nova geração ao negócio da família. É um dilema, né? Os membros da nova geração saem para poder fazer suas formações, às vezes formações que não são afetas necessariamente ao agronegócio, geralmente se afastam geograficamente das fazendas, né, para poder obter essas formações e fazer seus MBAs, suas pós e tudo. E aí a reaproximação ao negócio da família, não obrigatoriamente para trabalhar nele, né, para conduzir a atividade rural,
mas talvez para exercer com responsabilidade e com consciência o papel de sócio que no futuro ele será. Então, quando a gente tem a nova geração envolvida, e a gente sempre tem quase, né, a nova geração envolvida dentro do processo da sucessão, a gente precisa realmente incluí-los. E aí eu vou até fazer uma pergunta para o Plínio dentro dessa minha fala. E você pode falar, tá, Plínio? Você se sente incluído nesse planejamento de sucessão que a gente está fazendo dentro da família de Deus? Eu me sinto. Eu acho que ainda administrativamente, né, são a minha mãe e as minhas tias ainda cuidam de tudo, mas a gente sempre está mais a par agora, depois que começou o processo, do que está acontecendo com a empresa em si, né? Então, esse movimento de saída do CPF para o PJ que foi comentado, ele sempre foi compartilhado com a gente ali no grupo, né, que a gente tem sobre sucessão. Então, a gente está muito mais a par das informações, assim, em um aspecto mais macro do que está acontecendo, né? E a gente também sempre abriu um canal muito maior para a gente conversar e tirar dúvidas, né, sobre o que está acontecendo, por que está acontecendo. Então, a gente tem um contato maior, assim, parece que abriu uma porta que antes podia existir ali, mas a gente não enxergava, né? Às vezes aquele negócio de família, você não sabe se você pode falar daquilo, e agora, assim, tá uma coisa bem, uma via de duas mãos bem legal, assim, de conversar sobre. Tem uma outra pergunta aqui, Cintia. Posso mudar de tópico? Claro. A Regina Cruz, eu acho que essa é mais direcionada aqui para Marilene. Ela está perguntando quais as dificuldades e desafios que vocês encontraram na organização dos CPFs que exploram a nova empresa, o CNPJ, e como é que vocês têm superado, então, esses desafios, Marilene? Então, ainda trabalhamos no CPF. Aqui na fazenda ainda é tudo no meu CPF. A virada de chave vai ser ano que vem. E contador fala que dá para fazer isso em etapas, mas eu sou da opinião que nós temos que fazer isso de uma vez só. Não gosto de estar fazendo metade numa coisa e metade na outra. Eu gosto de ter o controle total. Então, a ideia, a princípio, é fazer isso na safra de inverno e girar 100% na PJ. A única coisa que talvez fique viável, ou mais viável, é talvez financiamentos de maquinários no CPF de quem está gerindo o negócio. Eu penso assim, sabe? Tudo é uma questão de oportunidades. Na nossa sociedade da Melksat, a gente ainda tem também CPFs rodando junto com o CNPJ, não é 100%, mas a gente está trabalhando para tirar todos os CPFs para rodar 100% CNPJ, porque isso deixa o negócio mais profissional quando envolve mais pessoas. Porque se você começar a trabalhar metade metade, você tem gente envolvida, mais gente envolvida, não é mais só você no controle. Aí gera descontrole, você pode fazer coisas ilícitas, isso é muito fácil. Então, eu acho que se você está pensando em lidar com mais pessoas, você tem que trabalhar de forma mais profissional, a tendência é trabalhar 100% no PJ. Essa é a minha opinião, porque muitos trabalham PJ, CPF e fazem de tudo mais um pouco, mas eu não consigo trabalhar dessa forma, eu sempre fui muito certinha. Até, Esse é meu ponto de vista. até ajudando a Marilene também a responder essa pergunta, as dificuldades que tem dessa migração do CPF para PJ, Uhum. é isso que a Marilene falou, algumas, por exemplo, compra de máquinas, financiamentos, ainda as instituições bancárias, elas acabam deixando mais fácil você e mais atrativo fazer no CPF do que na PJ.
porque eu acredito que essa migração para PJ dentro do agronegócio agora está cada vez criando mais força, né? O Centro-Oeste, isso já existe há mais tempo, tá? Mas mesmo assim, tem o PJ, mas vai comprar um trator, se comprar no CPF fica mais atrativo. Então, a partir do momento que essas coisas começarem a melhorar também, que a tratativa fique da mesma forma para PJ quanto PF, isso aí facilita muito essa migração, sabe? Exatamente, Diogo, vou aproveitar que você falou, eu tenho, queria saber se você pode aqui contar para a gente como que acontecem as decisões ali. Você, como gestor, você tem autonomia para tomar determinadas decisões ou você tem que chamar os representantes das famílias para poder decidir a respeito de alguns temas? Na verdade, eu estou perguntando de como funciona a governança um pouco da Melster, né? A autonomia eu tenho na questão aqui da operação, né? Operacional, né? Agora, quando a operação começa a envolver investimentos e valores que saem do dia a dia da fazenda, isso aí, quando é coisa menor, a gente consegue resolver no próprio grupo do WhatsApp ali mesmo, da Melster. E quando são coisas maiores, daí eu deixo para conversar isso na reunião, que nós temos uma reunião, todo mês tem uma reunião com os sócios. E agora que a empresa está cada vez maior ainda, mais ainda essas decisões estão ficando mais dentro do conselho mesmo, sabe? Decisões de investimentos, né? Agora, no dia a dia aqui, a operação, eu tenho autonomia porque é o que está dentro do orçamento, que, por exemplo, compra de alimentação, todas essas compras do dia a dia, isso aí a gente trabalha aqui normalmente. Agora, vai comprar um equipamento, fazer alguma compra de uma coisa maior, daí é com autorização do conselho, até porque isso aí está dentro do nosso contrato social também, né? Então, por exemplo, eu nem consigo, vou fazer lá, comprar uma máquina lá de 500 mil, por exemplo. Eu nem consigo porque isso aí, no contrato social, diz lá que eu nem tenho autonomia para isso. Legal. Então, O isso, Diogo, possivelmente todo esse entendimento entre vocês seja resultado de um acordo, né? De um combinado que vocês fizeram que envolve o processo decisório e essa autonomia e níveis de alçada que você tem. E aí, lembrando então de acordo e acordo societário, acordo de sócios, eu queria direcionar uma pergunta para a Marilene. Vocês construíram recentemente um acordo, né? Um acordo societário, você e suas irmãs, a Henriette e a Nélia. Você pode contar para a gente, Marilene, como foi a construção do acordo? Foi difícil, porque para fazer um acordo, você tem que estar 100% alinhado com a atividade. E assim, eu tenho essa experiência, então eu tive que tentar montar alguma coisa assim para saber qual que é a minha lucratividade nos últimos 10 anos. Uma, uma atividade agrícola, ela não é estável, né? Cada ano é um ano, né? Então, para definir percentuais, eu acho difícil na parte da agropecuária definir esses valores, devido a essa volatilidade da atividade. Mas a Cíntia coordenou bem, né, o processo e eu acho que nós estamos no caminho certo. Até isso ainda, na prática, eu não tenho essa experiência, mas eu espero que tudo que a gente definiu lá em porcentagens de distribuição de sobras, reinvestimentos, fundos emergenciais. Isso sempre estava bem claro para mim que teria que ter, mas a porcentagem disso é só na prática. Eu acho que a gente vai conseguir mensurar isso, sabe? Mas é um começo. É,
Você tem que ter esse início, né, e depois experimentar. Inclusive, a pergunta também ali do chat lá do CPF, falei, é uma coisa que a gente ainda não sabe. Eu não trabalhei em pessoa jurídica ainda. Eu imagino que fazer alguma coisa no CPF, se for atrativo, como é que eu vou achar o recurso para pagar isso? É distribuição de sobras, de lucros, né? Que vão fazer pagar essas contas que eu vou fazer no CPF, em proporções diferentes, logicamente. Eu não sei se eu respondi a pergunta, e eu acho que vai ser assim. Mas tudo isso são novidades para mim, porque eu sempre trabalhei no CPF. Então, essa forma de trabalhar na jurídica para mim é nova. Estou aprendendo muito na Melstat e pessoalmente é agora que a gente vai iniciar. Então, dúvidas surgirão, mas eu acho que se você tem uma contabilidade bem alinhada, um jurídico bem alinhado, uma cooperativa bem alinhada, a gente vai achar a solução. Deixa eu até contribuir aqui, né, Marilene? O processo de construção do acordo, e veja, né, eu adorei que você falou da parte de reinvestimento, reserva e distribuição de dividendos, porque isso, cada família tem um olhar especial para determinados tópicos do acordo de sócios. A gente discutiu um montão deles, né, Marilene? Marilene, junto com as irmãs Nelly e Henriette, em reuniões programadas e tópicos escolhidos. A Uni vem trazendo, né, esse aporte de o que tem que ser discutido obrigatoriamente para a construção conjunta de um acordo de sócios, mas sempre tem os tópicos que estão lá no radar da família. E o da Marilene, como gestora que era justamente de fazer uma definição em percentuais para condições normais de temperatura e pressão do que seria guardado, do que seria distribuído e do que seria reinvestido. E chegamos lá, né, a uma composição. E, além desse tópico, a gente falou de governança, e eu adorei também o que você falou. A gente está no início, né? Estamos no início da governança. Ela há de evoluir muito mais que isso. 2024 vai ser um ano muito importante para a família de Gueus para implementar essas coisas. A gente está planejando, a gente já executou muita coisa, mas colocar em prática mesmo, né, a parte principalmente dos CPFs e das efetivas reuniões da governança, é uma fase que a gente ainda vai iniciar. Então, o importante, eu acho que uma dica boa para as famílias é que, às vezes, há um ímpeto de fazer tudo de uma vez só. E fazer de 0 a 100 em 3 segundos. Não precisa. O importante é começar. O importante é planejar o que dá para este momento. E aí ir seguindo num constante movimento de evolução até se chegar. Porque se a gente for pensar, pessoal, sucessão nunca acaba. A gente está numa geração de mulheres novas aí, como vocês viram no Geno, batendo um bolão à frente da gestão, à frente da sociedade, preparando uma nova geração que vai chegar nessa família para ser gestor ou para não ser gestor, não importa, para bem exercer o papel de sócio. E todo mundo, no decorrer desse tempo, vai estar mais bem preparado do que estaria se a gente não estivesse fazendo nada. Esse que é o importante. Vamos fazer sempre o que dá. Fala, Ana. Posso pegar a bola? Já que você falou de mulher, eu tô louca para fazer essa pergunta para Marilene. Agora há pouco ela falou que o pai teve 3 filhas e ela quis dizer 3 filhas mulheres, né? Nasceu a primeira, o pai, nossa, que legal ter um filho. Nasceu a segunda, veio a Marilene, puxa, nasceu a terceira, outra mulher, não estou acreditando, né? E a minha pergunta é: você acha que hoje em dia está mais fácil ser mulher no agro? Eu só vejo mulher no agro hoje, mas quando eu entrei eu tinha muita dificuldade, porque o mundo era dos homens. Então, meu pai me envolveu em atividades, em reuniões de cooperativa, ele me envolvia nisso. E eu me sentia muito deslocada, muito. Mas hoje eu vejo que tem muita mulher na cooperativa, aonde a gente vai, não tem impedimento nenhum hoje. Assim, até me assusta tanta mulherada.
E Olha, assim, essa transição para o meu pai deve ter sido difícil, né? Porque ele veio de um mundo muito machista. Então, de repente, ele só com mulherada, ele não sabia lidar com isso, gente. Essa que era a verdade. Mas ele Sim. teve muita sorte de ter 3 filhas formadas e envolvidas e casadas com maridos muito fáceis de lidar, que não foram lá e querendo se apoderar de tudo que era da mulher, não, incentivando as mulheres a fazer o que elas gostam. Então, eu acho que ele foi muito bem servido. Que bom. Modéstia à parte. com certeza. Eu vou fazer uma última pergunta aqui que eu acho que pode ser direcionada tanto para a Marilene como para o Diogo, que é do Leonardo Zilberman. Como os parceiros de negócio estão enxergando esse movimento? Fornecedores, clientes, trabalhadores, bancos estão vendo valor na forma como a governança está funcionando e como essa sucessão está sendo conduzida? Deixa eu aproveitar o gancho, então, porque, assim, não foi fácil. Bancos, eles ainda são meio difíceis de lidarem com essa nova forma de governança. Você tem que estar realmente batalhando para isso, sabe? Alguns mais fáceis, outros não. E a cooperativa, sim, ela incentiva, ela está incentivando esse movimento de a gente trabalhar a sucessão e a governança de forma mais profissional, porque ela, sim, está preocupada em não querer que dividem áreas, vendam áreas e diminua a produção, né? Então, esse movimento está sendo muito forte na cooperativa e para quem enxerga isso, é natural a gente não querer que divida o patrimônio hoje, né? A gente quer aumentar o patrimônio porque as pessoas estão aumentando, então tem que aumentar. E tanto é que tem a cooperativa está lidando com a abertura de novas áreas em outro estado, né? Então, eu acho assim, não é fácil essa mudança, mas é a tendência. É, eu sei que a pergunta não foi exatamente para mim, mas eu tenho acho que algo interessante a compartilhar que é, eu, através da minha mãe, principalmente, eu demonstrei interesse de participar de uma reunião de sócios da Melkstad, que já está mais estruturada uma vez, e o Diogo e os demais sócios ali me acolheram muito bem quando eu fui lá, né? Mas para como ouvinte, para ter uma noção, né, do que é discutido e acabar começando a se inteirar. Então, nesse sentido ali, eu fui muito bem acolhido com esse pedido de participar como ouvinte de uma reunião. E reforçando o que a Marilene falou, em relação ali, principalmente são os bancos, né? Os bancos que acabaram ficando um pouco, vamos falar assim, para trás em relação a essa migração das empresas familiares ali para PJ. Mas hoje, principalmente nesse último ano, né, Marilene, as instituições elas vêm mudando muito, tanto que hoje eles já têm alguns bancos já têm gerentes específicos para atender PJ dentro do agronegócio. Então, isso daí também tá ajudando muito. Que, porque, por outro lado, dá muito mais segurança jurídica para a instituição financeira, uma empresa na PJ bem estruturada, né, do que simplesmente só CPF, CPF, CPF. Mas, em relação até a nossa empresa, eu tirando eu, os outros 4 sócios, né, praticamente todos já estão nessa migração de estruturação patrimonial e indo para PJ. Então, isso daí vai facilitar demais já, né, que eles estão fazendo essa parte. E eu ainda tenho filho muito pequeno ainda, né? Meus 2 filhos são bem novinhos ainda, mas mas pegar a família do meu pai já está trabalhando com isso também, né, com meus irmãos para essa organização para PJ e a família da minha esposa também está em processo de PJizar também
toda a parte patrimonial. Então, é um caminho realmente sem volta isso daí. E principalmente, que é o que a Marilene falou, para não ter essas divisões. Você pega uma fazenda, antigamente, uma fazenda de 100 hectares, você sustentava uma família. Hoje, uma de 500 hectares sustenta ali, né, dá para viver bem e tal. Agora, se você pegar uma de 500 e dividir em três, aí fica 3 sítios, né? Que daí dificulta você conseguir crescer, né? Agora, se você pega 500 hectares e ainda se junta com mais pessoas que têm mais hectares, aí você forma um grupo que planta 3, 4 mil hectares, aí tudo muda, né? Esse espírito de união para maior lucratividade, né? É um espírito que informa a própria Melkster, né? A reunião de diversas famílias em torno desse objetivo está fazendo, e a competência na administração, e a estruturação societária, e a estruturação da governança, está mostrando aí os resultados para quem quiser ver. A gente, se você for contextualizar o fato da Melkster ser a maior produtora de leite, a empresa de maior produtora de leite do Brasil, e o Brasil está entre os primeiros colocados de produção de leite mundial, pô, isso quer dizer muita coisa, né, Diogo? É uma comprovação do ano passado, do ano retrasado, porque esse movimento, a Melkster, ela vem vindo, né, numa ascendente nos últimos anos, nessa colocação na produção de leite brasileira. Dá gosto de ver, viu? Dá orgulho de ter uma empresa brasileira tão bem colocada no cenário mundial do agro. A responsabilidade só aumenta. Aumenta, né? E aí eu queria só falar um negócio que me chamou a atenção, né? Nesse movimento de PJ. A holding, ou a empresa patrimonial, ou a PJ, elas são poderosos instrumentos de sucessão. Ela está longe de ser a solução para todos os males. Ela está longe de não ter defeito, de não ter dificuldade, de não ter ônus. Não é isso que eu estou falando. Mas ela é um poderoso instrumento. E o principal motivo pelo qual ela é um poderoso instrumento sucessório é porque todo aquele ativo que você coloca sob titularidade de uma pessoa jurídica, esse ativo não vai a inventário. Isso é uma forma lícita de fazer um planejamento da sucessão. E por que não vai a inventário? Porque só vai a inventário aquilo que está vinculado ao CPF da pessoa falecida no dia do falecimento dela. Então, tudo que você tira com a mão desse CPF, transporta para um CNPJ, e dentro desse CNPJ trata a sucessão, faz um acordo de sócios, faz um contrato social que reflita as realidades familiares, tudo que vai para dentro ali, a gente sabe que não vai nem ao inventário daqueles que são os atuais proprietários, nem tampouco ao inventário daqueles futuros componentes das próximas gerações. Só vai inventário quando a gente tirar de lá, e é a gente que tem que tirar de lá, se quiser. Então, é uma coisa realmente a se pensar. Fala, Marilene, eu estou vendo. Aproveitando, né, Cíntia, porque a gente passou por 2 inventários, né? Da minha mãe e do meu pai. Minha mãe tinha 58 anos e meu pai 70. Então, é oneroso passar por inventário também, né? Então, se imagine, né, você tá com a família em número maior, e aí a propriedade já não sustenta mais todo esse número de pessoas, e ainda passa por um inventário que é oneroso e que tem que ser arcado para solucionar, senão você vai ficar, como eu conheço casos aí de famílias que ficam 10 anos não conseguindo resolver o inventário, vira um problemão, né? Se você não consegue resolver o inventário. Então, sair disso, nossa, é um alívio. A gente calcula, né, um percentual, falando de custos, né, que é o que você falou, de aproximadamente 15% a cada inventário que é feito sobre a totalidade do patrimônio avaliado a valor de mercado, né? Só para fazer a transferência daquela pessoa falecida aos seus herdeiros e sucessores.
Então, isso, a cada um dos inventários, a cada geração, se pega 15%, façam a conta, pessoal. E não é nem só o custo, sabe? É a demora patológica, é a complicação, a burocracia e a potencialidade de aparecimento de conflitos e de disputas familiares. Né? Foi isso que eu falei na introdução. É isso que a gente mais preza dentro da UNE, dentro dos planejamentos da sucessão, é a preservação das relações familiares. O resto é consequência disso, tão importante quanto, mas em primeiro lugar está o pilar da família. O papo tá bom aqui, mas nós estamos passando do nosso tempo e o tema é muito interessante. E a ideia da gente terminar assim com esse gosto de puxa, falta o tempo é maravilhosa, né? É sinal de que está sendo boa a conversa. Cíntia, antes de encerrar, eu só ia te pedir para dar 2, 3 frases de resposta para 2 perguntas que tem aqui no chat, que eu acho que encerram bem o nosso encontro. Do Edson Stefani e da Regina Cruz. Eles perguntam assim: tenho 3 filhos, um deles mora na França, temos uma propriedade de 119 hectares. Como fazer esse projeto sucessório para que dê certo, visto que um deles não está presente? E a segunda pergunta é: em qual momento é interessante incluir a geração de sobrinhos na sucessão? Tá, você viu que só se a mandou não é fogo, né? Ela mandou falar em 2 ou 3 frases para cada pergunta, então eu tenho 4 frases. Aí, Cíntia, e sócia produtiva é aquela que cumpre, vamos lá. Aí, tá vendo? Bom, para a primeira pergunta, a gente, na nossa experiência, o fato de uma pessoa estar longe, foi França que você falou, né, Ana? Uma pessoa estar em outro país não é, ainda mais agora, depois da pandemia, impedimento, obstáculo para a realização do planejamento da sucessão. A gente consegue, com certa facilidade, incluir de verdade, de forma efetiva, essa pessoa no que ela precisar contribuir, em reuniões virtuais, em contatos não presenciais, e fazer a colheita das expectativas, das preocupações, das questões individuais dessa pessoa na França, e construir, sim, um planejamento adequado para a sua família com essa especificidade. Eu não vejo nenhuma diferença. Só para dar um exemplo, extrapolando as minhas 2 frases, a Marilene, a família da Marilene, está em Carambeí, né? E a gente, eu sinto uma proximidade deles, tudo bem, a gente se conheceu pessoalmente, ela viu lá a palestra, a gente fez algumas reuniões presenciais, mas vamos calcular, Marilene, que 90% das nossas reuniões, 80% das nossas reuniões, por opção nossa, por economia, por facilidade, foram todas por presenciais. O Plínio, com quem eu julgo manter tanta proximidade, eu nunca a vi uma vez. Não, você estava por videoconferência na reunião presencial da nova geração. Exatamente. E aí eu vou usar isso para responder a segunda, que é em que ponto, né, incluir os sobrinhos dentro do planejamento da sucessão. Respeitando que cada família é cada família, falando genericamente dos planejamentos de sucessão, a gente na UNE acredita que quanto antes você fizer esta inclusão, quanto antes a pessoa efetivamente se sentir no barco e for contributiva, tanto melhor. Para pegar o exemplo da família de Geus, que eu estava falando com o Plínio sobre a reunião que a gente fez, quando a gente fez as individuais com Marilene, Nélia e Henriette, lá presencialmente na Frisia, porque a gente foi lá especificamente para isso, a gente já fez uma reunião coletiva com a nova geração. Plínio entrou por videoconferência e os outros 4 integrantes da nova geração estavam lá, né? E para que isso? Para explicar o que ia ser feito, para perguntar quais eram as preocupações de cada um, para falar qual que era o nosso olhar, para onde estava sendo dirigido, para perguntar para eles o que eles achavam que tinham de ser cuidado dentro do planejamento. E a participação foi super boa. A partir dali, eles já estavam incluídos ali dentro do nosso radar e, mais importante, eles sabiam, estavam conscientes do que estavam sendo feitos. Quando chegou a hora de fazer o curso da nova geração, a gente já estava conectado, a gente já tinha plantado a semente lá atrás para eles começarem a pensar nos temas que interessavam. Tanto que a construção, né, Plínio, foi conjunta.
Eu quero Sim. uma aula sobre os negócios da família. Inclusive, o Diogo vai dar uma das aulas lá para falar sobre a Melkstadt. Funcionamento, sociedade, produção, cenário, tudo. Né? Quer falar alguma coisa, Plínio? Não, acho que é meio isso aí mesmo. Eu não tô tão longe quanto a França, né? Mas eu tô a uns 200 quilômetros de distância do resto da família né? Pela vida, estudo, trabalho. E funcionou super bem, né? Hoje, com a tecnologia, eu acho que aproxima bastante a gente, independente de onde estiver. Sim. Bom, gente, a gente chega ao final de mais um Falando em Sucessão, nosso 20º. A gente quer agradecer a presença de todos aqui que vieram, mas especialmente a Marilene, ao Plínio e ao Diogo, que falaram do seu caso, das suas relações familiares, do seu trabalho, das suas preocupações, de forma tão aberta, né? Responderam as perguntas dos participantes e as nossas. A gente só tem a agradecer, até comemorar, né? Se a gente for pensar agora, a gente tem um ano juntos no desenvolvimento do planejamento. Acredito que teremos mais, né, em 2024, nessa implementação, na continuidade do curso da formação, que ainda não acabou. Então, eu agradeço mais uma vez a todos vocês, desejo aí um ótimo final da semana e um ótimo final de semana. E a gente vai ter eventos, né, pessoal? A gente já pode falar Sim, dele? Cíntia, sim, pode. A gente estava aqui no Zap, eu e o Rogério. Fala aí do spoiler quentíssimo do nosso próximo evento. Pode mandar bala. Tá. Não, fala você. Bom, muito bem. No dia 29 de novembro, nós vamos ter um encontro de famílias empresárias na FGV, um encontro presencial com 2 painéis interessantíssimos de fundadores e de sucessores. Estamos com convidados feríssimas para falar sobre sucessão de uma maneira super aberta. Olha ali, os nossos convidados: Sérgio Cavalieri, Gustavo Saguia, Flávia Barbosa, Frederico Garbuio, Ricardo Facchini, em 2 painéis de fundadores e sucessores. Então, coloquem nas suas agendas. As inscrições serão feitas pelo site da Uni. Em breve, a gente já vai mandar os links para que as inscrições sejam feitas. Precisa fazer inscrição, porque precisa de um credenciamento para entrar na GV. Mas, enfim, estamos ansiosos por esse evento, que vai ser uma correalização da CIESP, do Núcleo Jovens Empreendedores, da FGV e da Uni. Ana, eu coloquei agora no chat o link para as inscrições, tá? Elas já estão abertas, então é só clicar ali no link e fazer suas inscrições, pessoal. Boa. Ótimo, gente. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, Até. muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada.